Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio, do Percurso Educacional, e esse é o nosso curso de estudo de obras da Universidade Federal de Uberlândia, que inovou a fazer uma lista, de obras de leitura obrigatória muito interessante, com livros de diversas épocas, estilos, e uma proposta bem diferente dos vestibulares tradicionais. Para você ter noção dessa novidade, é exatamente o porquê dessa primeira aula. O vestibular da Uberlândia ele vai trabalhar uma obra da literatura universal, que é a Metamorfose de Franz Kafka. Eu não me recordo de um vestibular que tenha trabalhado algum livro fora da tradição portuguesa brasileira. Realmente isso é inovador, é muito interessante, traz aí o contato do aluno brasileiro com a literatura universal, sem contar que é um livro fabuloso. Então, esse curso para a gente acompanhar as obras e também é interessante para conhecer aí uma outra literatura fora dessa que a gente estuda na escola, fora dessa que a gente estuda no pré-vestibular. Então vamos começar aí agora com A Metamorfose do Franz Kafka. Esse é uma obra universal e atemporal. Tá? O tempo passa e essa obra permanece. Ela permanece como um símbolo, um marco do que seria a modernidade na literatura ocidental. Veja bem, está além de se pensar numa questão própria de um país, mas em todo o Ocidente, em toda a Europa e, consequentemente, na América. Essa é uma das primeiras obras modernas. Tá? Ela é muito importante, ela é muito conhecida e o Kafka aí conseguiu o seu lugar entre os maiores escritores de todos os tempos. Então, ponto para a Federal de Uberlândia por ter escolhido essa obra tão interessante para a nossa prova. Então, vamos lá. É a maior obra do Kafka, ela está cheia de mitologia em torno dela, mas que ele teria se isolado e escrito essa obra em 20 dias. Ela foi um surto de inspiração e é uma obra interessante, que o fato dela ter sido escrita em 20 dias, ela é muito coesa, ela é muito bem feita, porque a gente pensa assim, o cara escreveu em 20 dias deve ser uma coisa meio desleixada. Ao contrário, é uma obra com muito apuro técnico, com muito cuidado com a narrativa, com vocabulário impecável, assim, as descrições, as narrações. Realmente o Kafka ele estava num momento especial, privilegiado. Ele estava realmente com o talento aflorando aí nessa obra. 20 dias para fazer uma obra-prima dessa. Esse segundo tópico aqui para a gente, a ironia que institui o absurdo. A Metamorfose do Kafka é um livro assim como o Hamlet do Shakespeare, como o Don Quixote do Cervantes. É um livro que nem todo mundo leu, mas todo mundo conhece. Como todo mundo sabe que o Hamlet tem o tal do ser ou não ser, eis a questão, e o Don Quixote com o Sancho Panza e o Rocinante, a Dulcinea, todo mundo se refere ao livro do Kafka como um livro em que um personagem se transforma em uma barata. Não é uma barata, tá? Esse foi um problema na tradução para o português. Ele usa um termo que significa inseto. Os tradutores resolveram transformar em barata e acabou virando barata nas edições brasileiras. Mas a questão é a seguinte, a gente está diante de uma narrativa que institui o absurdo como realidade, em que um sujeito acorda transformado num inseto. Não há explicação para o fato, não há motivo para o fato. O autor não se preocupa, por meio de seu narrador, em explicar como isso acontece. Simplesmente, Gregor Samsa acorda transformado em um inseto, numa manhã fria, que ele tem que trabalhar um dia qualquer de semana, e ele tenta se movimentar na cama e aí transforma-se tudo e transforma todos que estão ao redor do personagem. Então, é irônico porque, embora o personagem tenha se transformado num inseto, ainda paira uma aura de normalidade em torno dele. As pessoas conversam com ele como se ele não fosse um inseto. Ele também não se considera um inseto. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é que assim que ele se dá conta que ele não tem mais um corpo humano, ele fica preocupado com o horário do trabalho, ele fica preocupado em ir para o serviço. Ele não está preocupado em entender como foi essa transformação biológica. Tá? Então, considere aí o absurdo. Não há explicação para o que acontece. Não tem radiação, não tem feitiço, não tem nada. O personagem acorda metamorfoseado num inseto e pronto. A partir daí a gente tem a nossa narrativa. A questão da barata, não é uma barata, é um inseto, mas se convencionou chamar barata e ficou barata mesmo na língua portuguesa. Tá? Então, a barata mais famosa, que embora não seja uma barata, mas a barata mais famosa do mundo é essa do Kafka. Essa ideia do absurdo inexplicável, assim, quando
uma cena que você não consegue acreditar de tão improvável que ela é, isso chega a merecer até um adjetivo advindo desse livro. A gente tem hoje o adjetivo kafkaniano, que se refere a tudo aquilo que é absurdo, que não é plausível, que é inacreditável. Né? Foi uma cena kafkaniana. Enfim, você vê um evento na sua existência que é muito surpreendente, você pode usar esse adjetivo, dado esse livro, em que o personagem, né, é o absurdo metamorfoseado. Né? Então, uma obra universal, atemporal, e o adjetivo kafkaniano, que significa absurdo. Exatamente por tratar de um elemento tão improvável que essa obra não envelhece, ela não consegue ser datada. Né? Porque, pensa bem, já que não há explicação para essa metamorfose, já que não há um porquê do personagem se transformar num inseto, isso poderia acontecer em qualquer momento da história. Tanto no Renascimento, quanto na Revolução Industrial, quanto no século XX e XXI. Né? Isso garante a temporalidade do livro, que é essa questão do humano com o animal. Né? E do humano se reconhecer no animal se reconhecer no humano e ninguém se reconhecer. Né? Essa questão da diferença, do outro. Tá? Então, vamos lá. O absurdo como componente legítimo da realidade e do cotidiano. Eu vou insistir aí para você prestar muita atenção nisso. O nosso personagem, ele acorda metamorfoseado no inseto e não há exatamente um estado de calamidade, não há exatamente uma interrupção da vida cotidiana. Essa transformação do personagem, ela é aceita dentro de uma possível normalidade. Ou seja, a família não sai da rotina. O personagem se esforça para manter a rotina. Digamos assim, né? A grosso modo, o mundo não para porque o personagem se transformou em um inseto. Né? Então, o absurdo ele vai se adequar ao cotidiano. E aí vai nos mostrar que absurdo mesmo não é o absurdo em si, o cotidiano que é absurdo. Vê se você me entendeu. Não é absurdo um personagem se transformar num inseto. Absurdo é todo mundo que está em torno desse personagem que se transformou num inseto não dá muita importância para isso e continuar tocando a vida normalmente. Entendeu? O absurdo está nesse apego que os personagens têm com a realidade, com o trabalho, com as convenções sociais, com a família, que até essa metamorfose do protagonista não consegue abalar a rotina, os hábitos, os interesses, né, a vida das pessoas que cercam o protagonista. Tá? Então vamos lá. As características gerais dessa obra. A linguagem, ela é cirúrgica. Tá? Deixa eu até pensando num exemplo. Quando o Gregor ele acorda transformado num inseto, ele tem que fazer manobras para poder se movimentar, porque o corpo dele é grande. Ele não, veja bem, ele não acorda transformado num inseto pequeno, mas num inseto também num ser humano. E ele tem que aprender a lidar com esse corpo novo, com a quantidade de patas que ele tem, com a quantidade de antena, com a couraça. E aí ele tem que fazer cálculos para poder passar por uma porta, para poder passar por trás do sofá, né, para poder se esconder, para poder comer. Tudo isso ele tem que saber lidar com esse corpo. Né? E não é fácil para ele. De uma hora para outra ele acorda com um corpo que ele não domina a técnica desse corpo. E aí vem a questão da linguagem. A linguagem ela é detalhada. A linguagem é precisa para descrever essa rotina, essa dificuldade do protagonista. Né? É um livro narrado em terceira pessoa, desse protagonista em lidar com essa nova realidade, com esse novo corpo, com essa nova situação. Tá? Eu vou antecipar uma coisa aqui, fica tranquilo que eu retomo ela na outra obra. Essa forma de escrever precisa, sem metáfora, sem muita extravagância, mas uma linguagem descritiva precisa, né, com adjetivos adequados, uma linguagem muito mais objetiva do que subjetiva. Ela também é utilizada no livro O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa. O Cristóvão Tesa, por meio do seu narrador, ele vai descrever todos os procedimentos aí do tratamento do filho do personagem, que é um portador da síndrome de Down. Então, tanto o Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, quanto o Gregor Samsa, da Metamorfose, são personagens que têm uma rotina complicada, né, por conta de limitações. Um tem uma síndrome, outro se transforma num inseto. E essa rotina ela vai ser descrita precisamente de forma objetiva. É interessante, a única coisa absurda aí é a transformação do personagem e a relação dele com os outros. A linguagem não enlouquece. A linguagem não se transforma. É uma linguagem pontual, objetiva, seca, direta, sem metáfora, sem muito lirismo, sem
extravagância, sem nada de surrealismo. Tá? Fica atento a isso. Embora o tema do livro seja completamente absurdo, é uma linguagem, digamos assim, bem comportada. A descrição pormenorizada dos processos e ações do protagonista. Virar para cá, se encaixar aqui, ir até ali, como faz para subir, como faz para descer, a questão da comida, como se alimenta, o gosto da comida, como ele vê as pessoas, o som. Tudo isso chega inclusive a, não vou dizer incomodar, mas causar um estranhamento no leitor. Porque o leitor tem que ficar muito lá, né, páginas e páginas, vendo essa movimentação cirúrgica, essa movimentação detalhada em cada mínimo aspecto. Por quê? Porque o leitor também passa a se familiarizar com essa nova realidade. Entendeu? Então é um narrador que não se preocupa em enfeitar essa nova realidade. Ela por si só já é muito interessante. A linguagem, então, ela não quer aparecer mais do que o conteúdo. Tá me entendendo? Então vamos lá. A naturalidade, a sobriedade do estilo. Esse talvez seja o grande efeito do livro. Tá? O absurdo do tema, a transformação do protagonista no inseto e a naturalidade com que o narrador apresenta isso. Em nenhum momento há desesperos, cataclismas e revoluções e os personagens ficam perplexos e revoltados. Não. Tem um choque inicial, claro que tem, óbvio que tem, mas em pouco tempo a rotina volta. E as pessoas começam a viver e até começa assim, o que antes era um absurdo, você ter um membro da família transformado no inseto, começa a ficar algo que gera um tédio, gera um incômodo, né? A convivência com esse inseto começa a ficar desgastante. Então, um efeito muito interessante desse livro, e aí preste atenção que isso é um ponto-chave, um ponto central. É o absurdo do tema aliado à naturalidade e à sobriedade com que o narrador apresenta o seu enredo. Né? Então, digamos assim, a linguagem não se transforma, a linguagem não enlouquece, a linguagem não é absurda, a linguagem é objetiva, precisa, direta. Não precisa, né? Com um tema desse, o Kafka não vê necessidade de fazer uma linguagem inovadora, uma linguagem revolucionária, mas sim uma linguagem que consiga contrastar com o absurdo do tema. Tá? Uma questão muito debatida na literatura até hoje é a diferença do romance para a novela. Né? Tem várias definições desses dois formatos do gênero épico, mas há quem considere que a novela ela é centrada em um único núcleo narrativo. Pensando assim, podemos considerar então que a Metamorfose é antes uma novela e não um romance. Por quê? Porque ela está centrada no Gregor Samsa e as pessoas circundantes. Seu pai, sua mãe, sua irmã, o gerente do trabalho, né, que ele tinha antes de se transformar, e depois alguns hóspedes que vão viver naquela casa em que ele vivia. Tá? E empregada. São pouquíssimas pessoas. É o núcleo familiar do Gregor Samsa. Tá? Isso caracteriza, portanto, a obra como uma novela. Além da extensão. A Metamorfose é um livro relativamente curto, é um livro relativamente pequeno. Até, né? O fato de ter uma obra escrita em 20 dias, ela não poderia ser tão grande. E óbvio, né, que eu vou sugerir que você leia esse livro, que é muito legal e é muito fácil, é muito rápido, é muito tranquilo, muito gostoso. Né? Vale muito a pena. Aí. 2 tardes, aí uma noite você lê tranquilamente. Elementos expressionistas. O grotesco, a deformação do real. O expressionismo é uma vanguarda europeia. Né? As vanguardas europeias são movimentos artísticos que surgem na virada do 19 para o 20. O expressionismo ele tem como um grande exemplo o Edvard Munch, aquele quadro Grito. Tá? O expressionismo ele deforma, ele altera o real. O que é deformado, o que é alterado aqui? O corpo do personagem. O personagem se transforma num enorme inseto. Né? Faz com que não dá para negar a existência dele. E essa deformação do real que o expressionismo opera, ela não necessariamente cria um efeito belo. Tá? Ela vai construir o que a gente vai chamar de grotesco, o que causa estranhamento. Tenta lembrar do quadro do Munch, que você vai pensar que não é um quadro exatamente decorativo. É um quadro forte, é uma imagem deformada. Né? Então aqui a gente tem cenas, por exemplo, como o Gregor já transformado no inseto, se alimentando, deixam comida para ele, comida do café da manhã, e ele não sente gosto na comida, ele não sente prazer, ele não sente apetite com aquela comida, até que ele começa a se sentir atraído pelo lixo. E ele vai direto no lixo e ele consegue saborear toda a comida que está podre, que está estragada. Né? Porque o corpo dele instintivamente está agindo como o corpo do inseto que come lixo, que come resto.
É uma cena forte, isso causa um desgosto no leitor, e isso é o expressionismo. É a deformação, é o grotesco, que serve para quê? Para chamar a atenção da realidade. Né? Imagina uma pessoa que de uma hora para outra perde seu corpo, perde seu emprego, perde seu lugar na família, perde seu lugar na mesa de fazer as refeições. Está condenado agora a viver isolado e a comer lixo. Está vendo como é forte, como é exagerado? Esse grotesco ele serve para quê? Para demonstrar o real e não para esconder. Ok? Impessoalidade, frieza, distanciamento. Isso está no narrador, como eu já disse bastante nesse primeiro momento da aula, mas também está na relação dos personagens com o Gregor Samsa. É muito impressionante o começo do livro. É assim, o leitor fica desnorteado, porque ele conduz muito bem a narrativa. O personagem acorda transformado num inseto, e a preocupação dele qual é? Não é entender por que ele virou um inseto, mas eu vou chegar atrasado no meu trabalho. Dito e feito, ele não consegue se levantar porque ele tem um monte de pata, ele tem um corpo que ele não consegue operar, manusear, não falo nem manusear porque ele tem pata, um corpo que ele não consegue conduzir, e aí vem o gerente da empresa. Ué, você não vai trabalhar? Então, as pessoas não estão nem aí com o fato de ele ter se transformado, ninguém tem piedade por ele. Essa que é a questão. Né? Esse efeito da impessoalidade, da frieza, do distanciamento, ele é fruto dessa linguagem precisa e objetiva. Tá? Então, desse primeiro momento da aula, vamos guardar aí, fazer um pequeno apanhado. Estamos lidando com uma obra universal, tá? Ela é reconhecida em todos os idiomas, em todas as línguas. Ela se transforma num adjetivo kafkaniano do autor, uma alusão intertextual dada à forma de se tratar o absurdo. E, sobretudo, o contraste com o inacreditável, o absurdo, o incrível do tema, contrastando com a frieza, com a objetividade, com o distanciamento da linguagem e das pessoas que cercam o protagonista. Tudo bem? Agora foi uma apresentação da aula e agora no próximo momento a gente vai analisar enredo e personagens. Valeu!